Meus cumprimentos ao deputado Zé Esmeraldo, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu gostaria de aproveitar esse tempo concedido à minha pessoa para fazer umas reflexões sobre cidadania, sobre republicanismo, sobre ética e sobre compromisso. Historicamente no Brasil, e aí a gente quando lê, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, quando lendo qualquer clássico da história da formação da sociedade brasileira, nós vamos ver que o patrimonialismo, ele sempre esteve presente no Brasil. E eu creio que nos últimos anos ele tenha se agravado. O termo patrimonialismo significa você usar o que é público em benefício particular ou de um determinado grupo em detrimento a outros. É o contrário do sentimento ou do conceito de republicanismo. Se uma pessoa é republicana de fato, ela sempre coloca a coletividade em primeiro plano, os interesses da sociedade em primeiro plano, mesmo quando aquilo vá contra o que ela individualmente pensa. Se tivéssemos a capacidade de sermos tão republicanos, então assim, na hora de votar um projeto ou de apoiar uma ação, sempre colocaríamos o interesse da sociedade em primeiro plano, e não o meu interesse particular ou aquilo que eu penso individualmente a respeito daquela situação. Então, a falta de republicanismo no Brasil, em todas as instâncias, notadamente do homem público brasileiro, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, ele salta aos olhos o quanto o patrimonialismo é algo infinitamente mais forte no Brasil do que o republicanismo. E não adianta a gente dizer sobre mudar leis, mudar regras e fazer discursos sobre mudanças, sobre necessidade de reformas, se as pessoas não estão dispostas a ser republicanas, éticas, transparentes e democráticas. Nada vai adiantar. Reformas feitas e mantendo os mesmos atores, fazendo as mesmas coisas, não significam absolutamente nada. A gente pode fazer qualquer tipo de reforma, se as instituições não funcionarem para os fins para os quais elas foram criadas, tanto faz ter reforma ou não ter reforma. Hoje, quando o veto do governo sobre o projeto de ecodutos aqui foi mantido, e todo o veto do governo é mantido, eu estou aqui há 30 meses como deputado, e eu não vi um único veto do governo ser derrubado. O que isso significa? Que só a Procuradoria do Governo e o governo é que sabe o que é constitucional e o que não é? E que os deputados então não sabem aquilo que estão fazendo e não fazem projetos muito bem pensados? Claro que não. Há uma subserviência imensa da Assembleia Legislativa em relação ao Poder Executivo. E isso também significa falta de republicanismo, porque os interesses devem ser republicanos, como eu disse. Não interessa se eu sou da base, se eu não sou da base, se eu sou oposição, se eu sou neutro, se eu sou independente. A sociedade e aquilo que é constitucional, aquilo que é legal, é que deve prevalecer, independente de qualquer coisa. Na semana passada, ou na semana retrasada, quando ali se viu os deputados em Brasília votando para que o presidente Temer não fosse processado, então muita gente ficou horrorizada de como o executivo comprou o apoio dos deputados, oferecendo cargos e oferecendo liberação de emendas. Mas e nas assembleias legislativas? O apoio ao executivo se dá como? Porque sempre há uma concordância de que o governo é o melhor que existe, que tudo que ele faz está certo? Ou também uma troca permanente existe?
Nós nos aproximamos das eleições de 2018. Cada vez maior o acesso que as pessoas têm à informação. Então você tem o site das assembleias, você tem os sites do governo federal, você tem as páginas do Congresso Nacional, você tem as redes sociais, você tem uma infinidade de instrumentos à sua mão para saber o que os políticos fazem, como eles votam, o que propõem, o que defendem, quem apoiam, quem não apoiam. E no advento das eleições de 2018 está na hora da população começar a fazer isso, a observar como os seus representantes se comportam efetivamente. Porque há uma tendência, e isso é histórico no Brasil, principalmente quando se fala do executivo, que quando vai se aproximando da eleição, começa a se inaugurar a obra, começa a se liberar verba, começa a se lançar não sei o quê, começa a se fazer não sei o quê. Por quê? Acredita-se que as pessoas vão se lembrar só das últimas ações dos agentes públicos e não aquilo que eles fizeram durante 4 anos. Então a população tem que deixar de ser ingênua e passar a fazer essa observação mais minuciosa. E não basta apenas que a pessoa observe se foi liberada uma antena, se foi liberada uma ambulância, mas qual é a ação de um representante da sociedade? Porque qual o tipo de interlocução que houve entre a sociedade e o poder? Como é que esses agentes públicos, representantes da sociedade, se postaram o tempo inteiro em relação a tudo? E hoje é possível que se saiba, que se tenha essas informações, mas não pode se deixar para fazer isso no dia, se a eleição é no dia 5, que se faça isso apenas no dia 4. Isso tem que ser feito cotidianamente, sob pena de ser enganado mais uma vez. Então hoje as informações estão à disposição da sociedade e ela precisa estar atenta ao que essas pessoas estão fazendo. Porque às vezes as pessoas se perguntam assim, como é que pode uma pessoa estar assim há 40 anos na vida política e, enfim, agindo de uma forma tão tradicional, enfim. Então, não é que talvez você esteja vendendo o seu voto também e nem sabe, porque você vai atrás de uma ação feita pontualmente, de algo que favoreceu ali em um único momento, e você acha que aquele é o seu grande representante porque conseguiu ali uma coisa de última hora, um calçamento e não sei mais o que. Mas qual é a função do representante da sociedade? É isso que tem que ser analisado como um todo. É isso que tem que ser analisado pela sociedade. Coisas materiais, como conseguir ambulância, conseguir uma máquina, uma torradeira, pode ser importante para a população, mas isso é pago com o próprio dinheiro da população, não há favor nenhum nisso. É preciso se observar toda a ação. Qual foi o comprometimento dessas pessoas? Como elas agiram durante todos os seus mandatos? Foram republicanas efetivamente? O que elas defenderam efetivamente durante os seus mandatos? Em relação a uma infinidade de coisas, por exemplo, transparência, redução de gastos públicos, corrupção, e tantos outros temas. Qual é a opinião dessas pessoas e como elas se portam diante de tudo isso? Então a população precisa pensar sobre essas coisas, analisar e começar a analisar urgentemente, se é que já não faz, para que ano que vem diga-se, eu não sei em quem votar. Então, está na hora da gente deixar de ser acomodado e analisar melhor aquilo que fazemos. E no ano que vem, eu falei isso num outro discurso aqui, há um risco grande de que, principalmente nas eleições majoritárias, a gente tenha mais do mesmo. E a população carece pela inovação, pela diferença, pelas modificações, por aquilo que possa causar um certo respiro na política brasileira e capixaba por extensão. Então pensem nisso, analisem bem e entendam efetivamente a diferença também entre favor e direito, para que você efetivamente contribua para as mudanças mais do que necessárias na política brasileira e na política capixaba. Muito obrigado, presidente.